Enfim, não sei se militar é o termo certo com os Gaviões da Fiel, desde novinho, né? Quando é que 14 você... anos. Com 14 anos de idade. Você é o sócio que número? 10.534. Gaviões da Fiel, que foi, 132 mil hoje. que foi fundado em 1969. Eu entrei em 87. Cara, eu não sei... Não, Douglas de Húngaro. Primeiro é o seguinte, Douglas de Húngaro, pra rapaziada aqui... Os mais jovens. Os mais jovens, tipo Dentinho, Isso. Douglas de Húngaro, que é o metaleiro. É a rapaziada, é a velha guarda dos Gaviões da Fiel, Eu entendeu? entrei lá, o Dentinho já tava... O Dentinho foi o primeiro cara que me recebeu lá, sempre ignorante, né? O Dentinho? O Dentinho, ele colou com a gente aqui no Alambrado, foi uma resenha legal. Eu queria que você falasse primeiro, da tua vida, da tua relação com os Gaviões da Fiel. Que você falou que é desde o começo, desde os 14, não é isso? Entrei com 14 A tua anos de relação idade. com os Gaviões da Fiel. Entramos em torcida pra poder ir em caravana. Meu pai... Eu ia muito em jogo com meu pai, né? Meu pai, sempre desde pequeno, me leva. Meu pai tava numa fase que ele tava meio parando de ir. E eu sempre ficava de longe namorando a torcida organizada, tudo. E comecei a juventude, naquela época, tava, final de 80, assim, já tava entrando em torcida, né? E falei, vou entrar em torcida, não tô mais indo com meu pai, né? Pra mim daqui eu posso ir em caravana, que eu lembro que saiu algumas caravanas pra fora, tudo. E fui me filiar no Gaviões, né? Porque eu gostava de festa, né? De ver bandeiras, naquela época eram muitas bandeiras que tinha. Então eu gostava muito de festa. E isso me fez se filiar no Gaviões. Na época era tudo diferente de hoje, né, meu? Você tinha que pegar a lista telefônica, descolar o telefone do Gaviões, ligar num orelhão que alguém atendia dentro do Gaviões e falava como é que você tinha que fazer para ficar sócio. Não tinha nada de fácil, né? Aí você tinha que ficar perguntando no ônibus até chegar qual ponto de ônibus chegar perto do Gaviões. Né? E desde novinho você já ia pra caravana longe? Como é que era essa tua relação? Gaviões, geralmente quando eu comecei a sair fora de São Paulo, eu comecei a ir sozinho em estádio sem ser do Gaviões, então eu começava a querer ficar perto da festa. E eu via, às vezes, na televisão falando de caravana. Quando a gente ia jogar em Minas, você via lá as bandeiras. Então você se informa através da torcida quando que é a caravana. Sua família não te encheu o saco? Muito. Muitas vezes. Minha mãe era minha aliada. Né? Meu pai, por mais que é corintiano, meu pai queria segurar. Que você era molequinho. 14 anos. E você lembra a primeira caravana que você foi? O xodó da minha mãe, né, meu? Eu era o caçula, então imagina. Né? E você lembra a primeira caravana que você foi com os aviões? Acho que foi Araraquara. Choveu pra caramba. Corinthians já ganhou, né? Lógico. Ganhou. Corinthians 87, 88, Araraquara. Depois Jaú, foi as primeiras que começam a ser no Campeonato Paulista. Né? O Campeonato Paulista naquela época era muito disputado, era meio do ano, era Campeonato Paulista, né? Então era meio a meio com o brasileiro, né? A gente vai falar muito com o Metaleiro sobre a atualidade do Coringão, né? Tem gente comentando aqui. Tem muita gente mandando mensagem aí, se quiser mandar um salve pra rapaziada também. A gente vai falar muito sobre o momento do Corinthians, a relação dos Gaviões na cobrança, que é a cobrança eterna que os Gaviões sempre fazem em relação Nasceu pra isso, né? Os Gaviões nasceram realmente pra reivindicar, né? Como a gente acompanha nas arquibancadas e tal. E essa relação de cobrança que os Gaviões tinha com a renovação de transparência, que continua tendo agora também com Augusto Melo, mas antes queria contar um pouquinho de história, porque a gente que é torcedor, eu tenho 44, vou fazer 45 anos, vou arquibancada também desde moleque, a gente fica vendo os Gaviões naquela época no Pacaembu, bandeira pra caramba e tal. Qual foi você disse, a primeira caravana contra a Ferroviária, mas qual foi o seu primeiro jogo marcante, meu? Você lembra de arquibancada ou de uma viagem, aquele que te marcou? Não era só cara. sendo do Gaviões, mas eu fui com meu pai, um Corinthians e São Paulo. Eu lembro que o Corinthians em 87, o Corinthians teve um primeiro turno contra o Barna. Né? Foi lanterna. O segundo turno tinha 19 jogos. Pro Corinthians ir pro quadrangular pra ficar entre os 4, que só ficava 4, o Corinthians tinha que ganhar 18 e empatar 1, cara. E era um negócio quase que impossível. E o Corinthians ganhou 18 e empatou 1. Então foi um negócio que nós conseguimos... Tinha uma taça dos invictos na época que tinha aqui. Eu lembro que quando de São Paulo no Morumbi, 3x3, estava 3x1 pro São Paulo, e se nós perde, nós não tinha mais chance de se classificar. Acho que foi no Pacaembu esse jogo. Pacaembu foi um da semifinal no outro ano, em 88. Aquele do Morumbi que o Birubiru e o Everton fez gol. O Morumbi tinha 110 mil pessoas. 2x2, né? Verdade. Foi 3x3. 3x3. Tava 3x1 pro São Paulo, foi um jogador expulso do Corinthians. Esse jogo pra mim foi o jogo da minha vida. Eu lembro desse jogo também. Porque eu não tinha entrado no Gaviões ainda, depois disso que eu entrei, mas eu ainda ia muito com meu pai. Meu pai faleceu faz 1 ano e meio, né, meu? Mas eu ia muito com meu pai. E esse jogo marcou, porque aí depois jogamos contra o São Bento, empatamos e fomos pra semifinal.
ganhamos do Santos 5x1, 0x0, Lembro final. disso Os gols do Edmar, Perdemos né? pro São Paulo e fizemos uma volta olímpica com o troféu, com o Birubiru fazendo a volta olímpica, tudo. Então esse campeonato pra mim foi marcante. Esse jogo, eu acho que foi o jogo mais marcante que eu tive até hoje. Não, teve agora, aquele que ganhamos nos porcos Qual? na arena, que fomos campeão no O Allianz, de 2000 e... Fomos campeão em cima deles sim, no sim, Allianz. nos pênaltis. Que a torcida, eu não fui, né? Que era pouco ingresso, mas aquele lá, eu acho que foi o jogo daí, o maior título que eu vi. Foi mais que o Mundial pra mim ganhar ali dentro do Chiqueiro. Ganha dentro do Allianz, né? Ah. E o